A gente viu aí imagens de medalhões, treinadores medalhões que estão sem emprego. E a gente pergunta, por quê? E se já é a hora de eles darem um passo para trás, começar em um clube que não seja tão grande? À frente. Praticamente mais para trás é difícil eles darem, porque olha o estilo dessa turma que está sem emprego. A gente tem esse currículo. Olha o estilo de jogo. Olha o currículo desses Mas acho que são técnicos diferentes. O Felipe... tem diferença dentro Sim, mas olha os títulos. Mas os títulos. Olha o Filipão, campeão brasileiro, 18, desempregado há 133 dias. Então, mas o Filipão está desempregado por quê? Campeão brasileiro de 2016, desempregado há 109 dias. Carilli, campeão brasileiro de 2017, está desempregado há 71. E o Mano Menezes ganhou a Copa do Brasil de 16 e 17, está desempregado há 43 dias. No mercado nacional... O Filipão está desempregado porque quer? Eu acho que o Filipão, se quiser, falar assim, eu estou disposto a trabalhar e reduzir um pouquinho o salário, ou abrir mão de coisas, ele consegue um emprego. Eu acho que o Filipão é um técnico que não faz questão mais de ser técnico. Se aparecer uma oportunidade, ele pode pegar, se não aparecer, para ele está tudo ótimo. É muito diferente do Carilli, por exemplo, que é um técnico que sabe que precisa agregar conhecimento, métodos de treino, ou o próprio Mano que percebeu que precisa fazer alguma espécie de reciclagem. Então a gente está falando, acho que, de técnicos em momentos diferentes. Eu não considero o Filipão um desempregado. O Carilli, o Mano e o Cuca, não sei se o Cuca quer trabalhar muito também. Não sei. É que eu fico pensando também, qual clube ainda quer esses jogadores? Eu acho que o Carilli tem mais mercado, mas eu fico pensando, os clubes de Série A, top, eles já estão com seus treinadores. Eles não escolheram esses treinadores que estão aí. Volta para mim daqui a 3 meses. Quando já tivermos técnicos pressionados... Turmas de março. Ele é mais a pressão dos... Porque agora a gente tá naquela fase que todo mundo tá querendo um técnico um pouco que joga mais aberto. Quando alguns desses times começarem a se dar mal, os técnicos faceirinhos, um ou outro, não vai encaixar, não é todo mundo que vai poder ganhar, né? Porque se um ganha, um perde. Daí já vai ter alguns times querendo recuar um pouco mais. Eu acho que o Carilli teria mercado, sim. Eu acho que o Carilli talvez tivesse empregado, nem que fosse na Arábia Saudita, por ali, se tivesse forçando mais. Eu acho que desses técnicos, os que assombram os empregados são o Mano e o Carilli. Também acho. Quando der saudade da retranca, né? Eles podem assumir ou devem assumir um time menor, professor? Não, nós não precisam fazer isso nesse momento. Eles têm que esperar a maré voltar. Qual é a onda agora? A onda é ante o jogo deles. É por isso que eles não arrumaram emprego. E o que chama a atenção é o seguinte, eles não estão empregados e teve muito clube procurando técnico. E nenhum optou por eles. Sim. Qual é o caminho do Inter? Qual é o caminho do Corinthians? Qual é o caminho do Atlético Mineiro? É o jogo que eles representam. Mas é aí que tá, né, professor? Para fazer no calçado, aí é que tá. O Mano e o Carilli são caras que eu não entendo como caras desatualizados. Eu não entendo como caras que não acompanham como se joga. Eu acho que eles são técnicos, especialmente o Carilli, que podem aproveitar esse tempo, justamente porque eu não acho que eles sejam esses caras que são presos ao passado, para olhar... O Carilli, por exemplo, ele teve muita dificuldade para fazer o Corinthians render ofensivamente. Deixa eu procurar algum método de trabalho que faça os times renderem melhor no ataque, que faça os times proporem melhor o jogo. O que funciona? É, de fato, tentar voltar oferecendo algo diferente. Porque eu não acho nem que o Carilli, às vezes, ele é defensivo convicto. Eu acho que, às vezes, ele quer Ele tentou, mas não deu certo. Então, acho que, às vezes, ele quer e não teve um método. Peça. Não é nem peça, às vezes não teve o... Depende do momento. Ele passou 10 anos. Ele precisa estudar mais, então, é isso? Ele passou 10 anos aprendendo com o Mano e com o Tite. E tudo que ele aprendeu, ele aplicou com maestria em certos momentos e alguns nem tanto. Ele precisa aprender com outras pessoas algumas coisas mais, e isso é normal. Na nossa carreira, a gente pode ele já é um cara super vitorioso, mas ele ainda é um técnico em começo de carreira. Né? Então eu acho que ele pode assimilar. Como o contrário também é verdade, o Roger, que acho que faz um bom trabalho no Bahia, nesse período que ele ficou fora, ele deu um passo em outras direções também, montar o time mais com as características que os jogadores ofereciam. Eu acho que ele fez esse trabalho. Era em outra direção, mas ele fez. O próprio Tite, depois de ser campeão do mundo de clubes e antes de assumir a seleção brasileira, ele tirou um período para pensar na vida. Agora, desses aí, eu acho que o primeiro passo para você evoluir é você querer evoluir. É você estar disposto a isso. Dessa turma toda aí, eu acho que o que tem mais autocrítica é o Carilli. Também acho. Os outros, eu tenho dúvida. O Filipão não é isso. O Filipão, quem quiser o Filipão, é o jeito que ele é. É isso. Né?
A gente tem Bragantino e Goiás, que são os times de Série A que não têm treinadores. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, né? Agora na Série A também. Né? Então são 3. Esses treinadores, eles são maiores do que esses No Braga, o Braga é Bull, né? Red Bull. A filosofia de jogo de todos os Red Bull não é a filosofia de jogo de nenhum desses técnicos. Tanto que eles estão conversando com o Carlos Carvalhal, né? Então, pode ser mais um o Braga eu deixaria fora. Porque a filosofia de jogo da franquia Red Bull não casa com as características desses técnicos. Goiás e Atlético... O Goiás tem o Ney Franco. Ney Franco. O Goiás ainda tem o Ney. O Atlético Goianiense seria visto como um passo atrás. Acho que por todos eles. Porque um técnico desse vai assumir um time candidato ao rebaixamento, sendo que em março, abril, como disse o Bira, no meio das crises dos times que não ganharam campeonatos ou que perderam clássicos e semifinais estaduais, a chance de... Vou dar um exemplo. Fernando Diniz, do São Paulo, técnico questionado. Eu acho completamente normal se... Normal não. Provável, se por acaso o trabalho dele não engrenar... Provável não, Birner. Se o trabalho dele não engrenar, que o Mano seja convidado. Então, mas aí é a volta da maré que eu falei. Olha, voltou. Agora, eu acho que aí, no caso, não é a maré do estilo de jogo desses treinadores. Eu acho que não é a maré que volta. É o procurar no mercado quem é que pode substituir esse treinador que não está dando certo. Por exemplo... E aí você vê, Mano, no caso do São Paulo, que tem... um poderio financeiro para contratar esses treinadores. Tá, mas eu tô querendo fazer uma comparação com o Atlético Goianiense e com o Bragantino. Eu acho que aí você olha para esses treinadores e você pensa, deixa eu olhar aqui quem é que pode chegar no meu clube. Sem pensar em convicção, Léo. Porque não é isso que os clubes fazem. Não tem convicção. Eu acho que o Bragantino seria um projeto interessante, porque tem investimento, tem capacidade. O Bragantino vai ser no mínimo um time... Vai ser no mínimo... O Bragantino vai ser no mínimo um time de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. É o que eu imagino. Mas esse ponto que o professor levantou, a Red Bull tem um projeto global de um estilo, de uma maneira de jogar, de desenvolver jovens jogadores que eu não vejo. Que não é muita característica deles. A não ser que pegasse o Carille para criar. Fala assim, Carille, eu acho que o Carille ele já tem uma certa idade. Assim, é início, mas ele também não é cria. Não, ele é cria do ponto de vista do técnico que ele... A gente falou isso ontem no Da Veia. Os resultados atropelaram a formação do Carille. Ele conseguiu resultados antes de se formar como um técnico que talvez ele venha a ser. Se a Red Bull apostar nele, falar assim, vem pra cá, que aqui juntos, com a nossa proposta de jogo e com a sua disponibilidade, nós vamos mostrar que você é muito mais que o Red Bull. Mas aí a Red Bull vai ter que ter uma convicção que acho que ninguém tem, que o Carille, quando der esse passo para frente do ponto de vista do campo de jogo, né? E ir fazer um time mais ofensivo, que ele vai ter condição de fazer isso. Ele vai ter capacidade. Por isso que eu falei, tem que pegar para criar. Então, o problema é que não dá para ter essa certeza. Agora, a questão de quantos técnicos no perfil desses daí, que são técnicos com já, de alguma forma, medalhão, o Carille nem tanto mais ficou um bom tempo no Corinthians. Caros... E que jogam, que normalmente montam times um pouco mais defensivos, ou muito mais defensivos, conseguiram emprego nesse começo de ano. Acho que só o Abel no Vasco. E isso porque tem uma questão pessoal até do Campelo com ele. Então, você vê que o Abel podia estar aí nessa lista. Podia. Então, acho que assim, é um momento em que esses técnicos não estão tendo espaço. Agora, chega meio de ano, você vai precisar apagar um incêndio de um time que foi mal no estadual, você não vai querer pegar mais um técnico garoto ali, para ver se dá certo a montagem do time, num time que foi mal no estadual, você já começa a de repente a gente vai brigar para não cair. Você vai atrás do quê? Do Cruzeiro indo atrás do Adilson Batista na reta final, você vai atrás... O Cruzeiro indo atrás do Abel também, no ano passado, você vai atrás de um cara mais experiente. Daí, de repente, se for um time com dinheiro... Pode começar a notificação do WhatsApp. O primeiro movimento que a diretoria de futebol faz é exatamente isso aí do Mano no São Paulo, eu também tenho uma convicção muito grande de que se amanhã o Diniz sai, ele vai ser o primeiro ou o segundo nome. Aliás, eu acho que eles ficam assim, desses clubes que nós citamos que tem um poderio financeiro, eles ficam ali
o Cuca e o Filipão um pouco mais para trás, imagino. O Marcos Bertolini está dizendo, Filipão, Mano... Eita, que perigo, hein? Falei o nome completo, Léo, antes de perguntar. Cuidado. Marcos, Felipe, Mano, pura prepotência e arrogância, fecham muitas portas. O Gabriel Faria, e eu acho que isso não tem nada a ver, porque a gente vê um monte de treinador arrogante, começa a vencer e tá tudo certo. Gabriel Faria, medalhões estão desempregados, pois na ativa demonstravam uma falta de vontade sem fim, com salários altíssimos. Hoje, jovens, técnicos e estrangeiros fazem o dinheiro ser melhor investido. E o William Lopes está dizendo que eles estão ficando para trás, muitas vezes até pelo orgulho de achar que o futebol não mudou e achar que jogar esse futebol ultrapassado ainda podem conquistar coisas grandes. Quem foram os 3 nomes do futebol brasileiro ano passado como técnicos? O Jesus, o Thiago, o Renato ainda fez um bom final de campeonato. Sampaoli no Santos. O Jorge, o Renato e o Thiago. Então, todos eles com propostas positivas.